Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Educação no lar. A 12ª lição. Vós fazeis o que também viste junto a vosso Pai. Jesus, João 8,38. Isso aqui é muito complicado. Jesus já mostrou, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Normalmente, nós copiamos nossos pais. Por mais que nós nos eduquemos com um grau de instrução maior do que tinham nossos pais, nós vamos tentando nos acomodar dentro da sociedade, mas também vamos carregando as raízes da nossa família. E se levarmos para o lado espiritual, nós somos o fruto daquele grupo de espíritos que acompanhava nossos pais. Por exemplo, seus pais têm 4 protetores. Então são 8 espíritos, 4 do pai, 4 da mãe. Aí a gente vem e reencarna, não fazia parte daqueles 8 protetores, assim, estou sendo generoso, né? Que normalmente a gente fala obsessor. Aí a gente reencarna, por exemplo, um casal tem 2 filhos, reencarna 2 que não faziam parte daqueles 4. Aí vem com mais 8. Você tinha 8 com mais 8, 16. Passa a ser 16 espíritos, mais os 4 encarnados, 20. Dependendo da origem de onde viemos, de onde passamos alguma encarnação vinculada ao grupo que vai vir conosco, faz uma festa. Então, a gente tenta copiar os pais e aquele grupo de espíritos que estão ali manipulando a nossa vida vão interferindo na gente para que a gente haja mais ou menos dentro daquele mesmo padrão. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que nós podemos dar um passo à frente ou vários passos à frente se nós fizermos uma coisa mágica na nossa vida, nos evangelizarmos. Portanto, a evangelização infantil vai tirar de nós muitas predisposições violentas, negativas, e vai nos trazer predisposições ao bem, à fraternidade, à reestruturação nossa e a reequilíbrio emocional de cada um de nós, para que cheguemos à idade adulta como pessoas um pouco melhores do que chegaríamos se não tivéssemos o Evangelho. Portanto, é tão importante nos educarmos dentro do lar, fazermos o Evangelho dentro do lar, para que a gente saia daquele patamar de ação dos espíritos menos evoluídos sobre nós. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Esse livro foi escrito em 1948 e lá já preconizava essa liberdade. E cada vez mais trazia-se liberdade para as pessoas, mas ainda tinha um padrão de uma ética, uma moral que segurava. Atualmente, colocou-se leis restringindo a ação dos pais sobre os filhos que complicam um pouco a situação. Se naquela época Emmanuel dizia que um dia nós começaríamos a reajustar nossos propósitos, então imagine hoje, na situação atual, como que nós precisamos parar para pensar e reajustar nossos propósitos. Quando nós vemos adolescentes espancando professores na sala de aula, falando que absurdo, que educação eles tiveram, mas eles conhecem uma lei que eles são intocáveis. Esquecem que eles têm deveres. Então, a lei precisa ser adequada às características, às personalidades das crianças que tem hoje. Não dá para deixarmos que sigam num barco sem rumo. Precisamos, então, trazê-las para um patamar de entendimento das filosofias empregadas para que elas possam compreender as suas responsabilidades frente à vida. Todos nós somos espíritos imortais, necessitados do amparo divino para podermos crescer e nos aperfeiçoar. Mas, principalmente, Deus oferece a família, o lar, os pais, para educar esses filhos, para dar-lhes condições de se aperfeiçoarem e seguir um caminho reto que vise o aprimoramento dos seres humanos de uma forma geral. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização dos ambientes justos. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter a invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, que nós podemos entender com Emmanuel aqui? Dentro de um meio ambiente onde os pais são justos,
eles têm que arcar com certo sacrifício para ajustar os filhos dentro da sociedade. E a nossa sociedade hoje está passando por isso. Alguns pais, com suas dificuldades, com seus filhos, tentando colocar seus filhos no caminho reto, no caminho do Evangelho, e deparam com a sociedade extremamente indo para o contrário, para aquelas questões de total insegurança, de total anarquia. Precisamos de muitas orações. Uma oração provoca uma revolução no mundo espiritual. Façamos as nossas orações. Ah, mas eu não vejo o resultado. Você não vê o resultado com os seus olhos, mas faz uma grande diferença. Então, cultivemos mais o hábito da oração. Ensinemos nossos filhos a orarem mais, a cultivarem também o hábito da oração. Procuremos, pois, trabalhar para que o sentimento cristão adentre o coração de nossos filhos, para que a gente esteja com sentimento de amor, com sentimento de paz, verdadeiramente nos fortalecendo, nos envolvendo, para que assim possamos trilhar os caminhos que nos conduzem a Deus. Todos juntos, emanados no mesmo sentimento. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, é um dos livros mais pesados para a gente comentar, porque o Emmanuel puxa a orelha mesmo, foi o primeiro da série e ele puxa a orelha com vontade, mostrando que se nós negligenciarmos o nosso lar, se nós acharmos que o nosso lar não é um local de trabalho, de dedicação, de esforço na construção de dias melhores, nós vamos criar mecanismos de sofrimento para nós mesmos e terminaremos na vala comum da inutilidade, ou seja, que fizemos de útil se não cuidamos do maior tesouro que Deus colocou nas nossas mãos, que são nossos filhos. São trabalhos que nós temos que dedicar arduamente, porque o compromisso não é só entre nós e nossos filhos, é principalmente com Deus, que nos confiou esses seres para serem moldados, para serem educados, para serem evangelizados. Entendamos bem isso, para serem evangelizados. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Falamos no início, né? Temos que ter muito cuidado, porque os filhos sempre tentarão imitar os pais de alguma forma. Por mais que nós sejamos polidos, por mais que nós sejamos educados, nós carregamos traços dos nossos pais. E por mais que a gente queira tirar esses traços, eles ficam impregnados. A gente tira um pedaço. E principalmente esse pedacinho que a gente tira vai ser tanto maior quanto mais educarmos os espíritos que andam conosco. A cada conta que a gente fez, 16 espíritos dentro do grupo familiar. Isso dentro de um padrão normal. Existem aqueles que têm uma falange de obsessores. Então nós precisamos entender a responsabilidade dos pais, entender a responsabilidade dentro do lar, entender a nossa necessidade de sermos melhores. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. O Cristo veio à terra, não veio passear. Ele veio trazer um conjunto de informações para nós que são fundamentais, que carreguemos essas informações no coração, que carreguemos essas informações no nosso sentimento, evangelizando cada vez mais a nós mesmos para que a gente seja melhor, para que nós estejamos que depois tentar reeducar espíritos que nós mesmos pervertemos. Quantas vezes numa reunião mediúnica os espíritos falam assim, mas você que me ensinou a fazer tudo isso, por isso que eu cometi esses crimes. Ou refere-se às mães que vêm buscá-los, né? Mãe ingrata, como você deixou-me entrar por esse mundo de crimes hediondos? Por que não me corrigiu? Então, a doutrina espírita ela traz para nós alguns aspectos muito importantes, como esse lado de nós buscarmos estar sintonizando com o bem, trabalhando com o bem,
Porque à medida que você trabalha com o bem, você sintoniza com o bem, se você estuda o bem. Mas, além do mais, você tem a possibilidade de uma reunião mediúnica conversar e ouvir os espíritos conversando, trazendo para nós aquilo que eles sentem no coração. Por que eles estão nessa ou naquela situação? Trabalhemos, pois, para o nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, e sejamos daqueles que trabalham na edificação do bem, no fortalecimento dos sentimentos e principalmente na edificação do amor em todos os corações. Vós fazeis que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João 8,38. Você já parou para pensar se você está seguindo as coisas boas do seu pai, está fazendo um bom filtro para seguir só as coisas boas do seu pai, ou está deixando também as coisas ruins te acompanharem? Esse momento é de grande importância para todos nós, porque a peneira vai ficando mais fina, ou seja, para reencarnar na Terra temos que ser melhores. Nossos pais fizeram o que foi previsto para eles, mas nós temos que fazer algo a mais. Temos que dar um passo mais à frente. E aí nós temos que ficar bastante vigilante para que a gente se reedificar, se reconstruir, se reestruturar. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pela editora FEB. E pelo Espírito Emmanuel, né? E aqui no site da FEB você pode encontrar esse livro e muitos outros. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça.